O Ícaro Kurosaki, ele não foi somente um ator excepcional, mas ele inspirou muitas pessoas a serem como ele, a serem um herói, assim como o Jaspion, que ele interpretou. Ele inspirou muitas crianças e adultos também. E eu sou uma dessas crianças que viveram nessa década aí de 90, de 80 para 90. Através das séries do Jaspion, eu aprendi a ter resiliência, perseverança. Eu aprendi muita coisa boa nas séries do Jaspion. Apesar que no Japão, a série Jaspion ela não fazia tanto sucesso assim como fazia aqui no Brasil, na extinta Rede Manchete. Quem nasceu nos anos 80, 90 vai saber muito bem quem é a Rede Manchete, quem é o Jaspion. Você que é mais novo, pesquisa aí na internet quem é Jaspion, quem é o ator Ícaro Kurosaki e quem foi a Rede Manchete. E que Deus console o coração dos familiares dele, né? Do Ícaro Kurosaki, amigos e fãs da série e fãs do ator. E que ele deixou um legado, velho. Um legado que muitos vão levar para a vida toda. Não só a lembrança da atuação dele, mas do que ele atuou, né? Como o Jaspion, do que o Jaspion representava, né? Representava perseverança, heroísmo, coragem e perseverança e resiliência. Coisas que hoje em dia, né? As crianças hoje em dia não são ensinadas a serem assim, principalmente na mídia, com essa coisa da cultura woke, né? Infelizmente tá nessa daí. E então é como eu disse, né? Que Deus ele possa consolar o coração dos familiares de Ícaro Kurosaki, amigos, familiares e fãs dele, do ator e da série. Que esse homem, que esse ser que ele nunca venha a ser esquecido. Nunca ele venha a ser esquecido. O ator que interpretou Jaspion foi o japonês Ícaro Kurosaki. E foi anunciada recentemente sua morte aos 64 anos. Ele ficou eternizado por viver o herói na série exibida entre 1985 e 1984, que fez enorme sucesso no Brasil. A causa da morte não foi divulgada pelas fontes que notificaram o caso. Após deixar a carreira artística na década de 1990, Ícaro Kurosaki passou a viver em Okinawa, onde fundou uma escola de mergulho e trabalhou como instrutor por muitos anos. Quem prestou homenagem a ele foi o Hiroshi Watari, que interpretou o personagem Boberman em Jaspion. Isso fez algumas pessoas. Aqui, ó. Quem prestou homenagem a ele foi Hiroshi Watari, que interpretou o personagem Boberman em Jaspion. Isso fez algumas pessoas confundirem o nome, mas Hiroshi Watari não é o ator que fez o Jaspion. Para muitos brasileiros, a morte de Ícaro Kurosaki representa o fim
de uma era. O fantástico Jaspion marcou profundamente a infância de quem cresceu nos anos 1980 e 90 e 1990, tornando-se um dos maiores fenômenos da televisão brasileira. Em homenagem a ele, né? Em homenagem ao ator Ícaro Kurosaki, vou colocar aqui uma música em homenagem a ele, viu? Em homenagem também a todos os heróis, tanto os da televisão e como os heróis de carne e osso, né? Principalmente ao Senhor Jesus, principalmente a Jesus, né? Jesus, ele é o nosso principal herói, né? Que ele foi o que deu a vida por cada um de nós, né? Eu sei que o Ícaro tem o seu valor, né? O Ícaro Kurosaki, ele tem o seu valor. Mas toda a honra e glória deve ser dada ao nome de Jesus. E que Deus também, né? Que Deus e o Senhor Jesus console o coração dos familiares de Ícaro Kurosaki. Não só o coração dos familiares de Ícaro Kurosaki, mas aos amigos e fãs da série e do ator. Então, ouça essa música aí, preste atenção nessa música e que Deus abençoe a cada um de vocês. Curta, comente, compartilhe esse vídeo em meus vídeos, né? E que tenha um bom vídeo, uma boa música e que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Nas ruas da cidade, onde a noite esconde a dor, 4 vidas juraram proteger com amor. Quando o caos fala alto e o medo quer vencer, eles foram o escudo de quem não sabia se defender. O uniforme era mais que tecido e metal, era a promessa de voltar mesmo no mundo brutal. O rádio chama, o coração dispara, mas a coragem não falha. E cada passo no escuro ecoava uma oração, enquanto o destino escrevia outra missão. Eles se foram, mas não caíram. O céu na veia, adrenalina no peito, o perigo é real. Mas o dever vem primeiro, sem medo do escuro, sem medo do fim. Pois viver é lutar e lutaram até o fim. Não há medalha que pague o que foi dado ali, mas a memória eterna que diz eles estão aqui. Eles não fugiram, encararam o temporal. E no silêncio ecoa uma canção nascida de respeito e gratidão. Eles se foram, mas não caíram. O céu abriu e os anjos os viram. Heróis sem coragem. Heróis não morrem, eles viram luz e o céu os conduz. A cada luz azul cortando o ar da madrugada, há um juramento
é missão encerrada. Mas não caíram, o céu abriu e os anjos os viram. Legado nunca vai morrer. Heróis não morrem, eles vão renascer. No coração de quem jurar proteger. Heróis não partem. Eles apenas mudam de posto. Eles se falam.